Prontinho, pode iniciar. Certinho. E aí, gente, boa noite, tudo bem? Boa noite. Vamos começar aí, né? Nossa primeira aula da disciplina de inglês instrumental, né? Essa disciplina aqui, ela é EAD, né? É do curso presencial, mas ela especificamente é EAD, né? Então a gente vai ter 3 aulinhas aí dela, né? Essa aula aqui, os exercícios e provas, provavelmente vocês já estão acostumados, né? Estão no sistema lá. Vocês vão fazer eles e só vai ter correção aqui para ver se está tudo ok, né? Então, vamos lá. Vou tentar passar o máximo de coisas que eu conseguir nessas aulas, tá? Primeiro de tudo, peraí só um pouquinho. Estão vendo aí meu slide? Tô. Beleza. Vamos lá. Né? Então, vamos lá. Primeiro, o que é o tal inglês instrumental, né? Inglês instrumental, basicamente, ele é um método de aprendizado, certo? O que esse método foca? Esse método foca em você aprender o inglês de forma rápida, ok? Por quê? Esse método só vai focar em 2 coisas. Ele só vai focar na leitura e na interpretação de textos em inglês, certo? Então, ele é usado mais quando você tem um texto, quando você tem alguma coisa no seu trabalho, quer olhar um artigo científico, uma matéria importante do seu ramo de trabalho, e você precisa de um inglês para saber ler, certo? Então, nele, vocês não vão aprender, não vão focar muito em grafia, certo? Ele não vai ser focado. Vocês não vão elaborar textos, vocês não vão escrever, certo? Ele é focado só na leitura e interpretação para uso na carreira, certo? As vantagens é que, obviamente, apresenta resultados mais rápidos e direcionados para o objetivo, certo? Para que ele serve, né? Varia de acordo com o objetivo profissional, né? Mas na maioria dos casos, você precisa dele para ler alguns artigos ou fazer alguma coisa. Se você está prestando aí um mestrado, um doutorado, você vai ter provas. Desculpe. Você vai ter provas aí, né? Para provar o seu nível de inglês. Você precisa de certo nível para entrar nesses programas, certo? Tem uma prova de inglês que você precisa fazer para pegar um certificado, caso você queira pegar um título de mestre, certo? E acho que de doutorado, se eu não me engano, você tem que pegar esse mesmo título, né? Em 2 línguas diferentes, sendo que uma delas você tem que dominar muito bem, ok? Concurso público, vestibular também você vai necessitar disso aí, né? E às vezes a gente tem algum problema com esses tradutores obrigatórios, ok? Então, aí o inglês instrumental é útil, ok? Diferenças. Basicamente, inglês convencional trabalha as 4 competências linguísticas, né? Enquanto o inglês instrumental só vai trabalhar a leitura, então ele aqui não vai trabalhar a interpretação de texto, não vai trabalhar a grafia, não vai trabalhar a elaboração de texto, tá? O inglês convencional ele vai ser voltado para qualquer finalidade que você queira. Esse aqui é só para fins profissionais, mais para fins profissionais, né? E o inglês convencional é um método de longo prazo, ou seja, você demora para aprender, para chegar ao que você quer. Já o inglês instrumental é um método rápido, de curto prazo, certo? Aqui eu tenho 10 razões, né, para aprender inglês, para estudar inglês, né? O primeiro, que é a língua mais falada no mundo inteiro, isso aí de longe todo mundo sabe, né?
É a língua oficial em 53 países. Muitos são alvos de trabalho ou de estudo, são países desenvolvidos, muitos deles, né? O alfabeto também é um alfabeto próximo do nosso, né? Próximo do nosso, não, o alfabeto é o mesmo, né? Então você não tem que usar, por exemplo, kanjis, como no japonês, no chinês, que são aqueles desenhos mais complexos e tal. Então, por ele estar mais próximo do nosso, ele fica mais fácil aprender do português para ele. 5. A mídia e a internet, né, a indústria midiática, elas normalmente são feitas em inglês. Mas hoje em dia tá tudo dublado. Mas muitas vezes você perde muita coisa na dublagem, você perde piada, você perde foco nas coisas, sabe? Já teve isso com muitos seriados que eu vi, muitos filmes, que algumas piadas elas têm que ser totalmente excluídas, ou senão, às vezes, o cara tá falando um negócio que não tem graça nenhuma e o povo tá rindo lá no fundo. Por quê? Porque não tem como traduzir essa piada para português. Muitas das piadas, elas são assim, tá? 6. É a língua da ciência e da tecnologia. Se você quer lançar alguma coisa de tecnologia ou de um campo específico científico, o seu foco tem que ser lançar em inglês. Vai ter uma abrangência muito maior, o mundo inteiro vai poder ver, e também o mundo inteiro lança coisas em inglês. Português são poucos países influentes que falam, né? De tecnologia avançada, sim, que é a língua oficial, é o quê? Brasil e Portugal, que é a língua oficial. Porque os outros países, tem alguns países da África lá e tal, mas assim, não são países altamente influentes, né? Outra coisa que ele vai possuir, ele vai permitir, né? Conhecimento mais amplo, né, e acesso à informação, porque às vezes muita coisa não tem traduzido, você só vai achar em inglês mesmo. Permite que você participe de conferências internacionais e eventos, né? Isso aí não o nosso inglês instrumental, mas eu estou falando aqui do inglês em geral, né? Você vai conseguir mais da cultura popular, né? O que eu falei, as piadas, muitas coisas se perdem aí na tradução, né? E é muito satisfatório aprender inglês, que é a última coisa aí, ok? Né? E o inglês, ele é mais simples, na verdade, que o nosso português. O nosso português é muito complexo, né? Que nem tem acho que até um vídeo do Porta dos Fundos, se eu não me engano, que se chama português. Como é que era? Fluência em português, né? Porque é uma língua complexa. Quais são as facilidades no inglês? Basicamente, primeiro, gênero feminino e masculino. A maioria dos substantivos não vai variar isso aí, certo? Adjetivos, artigos, definidos, indefinidos, tudo no português varia. Você tem professor, você tem professora, você tem motorista. Motorista não. Motorista é para homem e para mulher, né? Então, alguns variam, outros ainda não, né? Mas você tem entregador e entregadora. Você tem carteiro e carteira, certo? No inglês, não. Por exemplo, você tem professor, é teacher, para os dois, certo? Então, assim, a maioria das coisas não vai variar tanto. Outra coisa, acento e crase, quase não tem. Tem raríssimas exceções no inglês que há algum acento, certo? O português tem acento circunflexo, tem uma regra para cada tipo de acento, para cada tipo de palavra, proparoxítona, paroxítona, não sei o quê. No inglês, raríssimas palavras que tem. Por exemplo, fiance tem, que é noivo, né? Noiva. Então, assim, é muito mais facilitado nessa parte. Primeiro, outra coisa, não existe aumentativo e diminutivo na maioria dos substantivos.
né? Você não tem pezinho e pezão, né? Mãozinha e mãozona. Eu nem sei se é mãozona ou mãozorra, né? Porque tem alguns que são assim e tal. Por quê? Você coloca big, que é grande, e little, que é pequeno, né? Então, little hand, big foot, né? Pé grande, né? Então, assim, o aumentativo e diminutivo ele é muito mais simplificado. E outra coisa é que a conjugação do verbo é muito mais simples, certo? O verbo em inglês, a gente sempre aprende o verbo to be, né, na escola. Ah, o verbo to be isso, o verbo to be aquilo. Por que a gente aprende o verbo to be? Dois motivos específicos. Primeiro, ele é o verbo que mais muda na conjugação no inglês, certo? Então, o que ele muda? Ele tem três formas: am, or e is, né? Ele tem três formas na conjugação. Todo verbo em português tem uma forma para cada pronome. Por exemplo, verbo eu sou, né? Que é o to be, né? Também, né? Eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são. Entendeu? Mudou em todos os verbos. Ele tem 6 formas. E todos os outros verbos também vão ser assim. Mas, no inglês, ele é bem mais facilitado. Outra questão, a questão dos porquês. Muita gente enrola aí no porquê, né? Porque a gente tem o porquê de pergunta. Aí tem dois porquê separado de pergunta, porque junta de resposta. Aí, o porquê separado e com acento, né? É porque ele é usado no fim da frase de uma pergunta. Então, assim, é complexo, né? Perguntar o porquê e tal. Tem os 4 tipos, confunde. Em inglês tem 2. Você tem o why, que é quando pergunta, né? Que a gente que é mineiro está mais acostumado ainda, né? A gente mesmo fala alguma coisa, você duvida. Why? Você diz não. Então, assim, você mesmo já faz essa pergunta. E because, que é porquê de resposta, certo? E se você ainda está achando muito difícil, esse videozinho eu gosto de colocar, né? Que é para exemplificar que vocês poderiam estar tentando aprender árabe, né? Olha aqui o que está falando no vídeo aqui. Lá, lu, li. Agora a consoante é... É difícil, só tem um esforço diferente, mas difícil não é. Sinceramente, aqui, ó. Mano, é onde eu moro. Ai, chufi, mano. Agora eu quero... Tá? A emenda no A longo, tá? Lam. Então, assim, dá para ver que poderia ser bem pior, né? Isso é só um exemplo para vocês, mas eu estou mostrando que o negócio poderia ser bem pior do que é, né? Então, vamos lá, vamos continuar. Deixa eu só arrumar aqui. Pronto. Então, vamos lá. Primeiro, nós vamos fazer uma pequena revisão, assim, que vocês aprenderam, né? Coisa rápida, mas que eu acho interessante, né? Primeiro, a gente vai ver uma revisãozinha do verbo to be, né? O que acontece com o verbo to be? O verbo to be, primeiro, ele é um verbo irregular. Tem alguns verbos regulares em inglês. O que são verbos regulares? Pode mudar o pronome para qual pronome você quiser. Ele vai continuar a mesma coisa. O verbo to be, não. O verbo to be ele vai mudando também, né? A forma como ele é usado muda de acordo com o tempo verbal, se a função é negativa, se a frase é negativa, interrogativa, e ele vai admitir aí as chamadas formas contraídas ou reduzidas, né?
E vai exigir, claro, que tenha um sujeito visível. Não é que nem no português, que eu posso falar sou o Marlos, né? Em inglês você vai ter que colocar o pronome. Você vai ter que colocar eu sou o Marlos, entendeu? Então tem essa pequena mudança, né? Os pronomes no inglês são esses aqui, né? Vocês já estão cansados de ver eles. Eu tenho aqui o I, que significa eu, e o, que nesse caso aqui, o primeiro you, ele está falando no singular, né? Então é você. He, ele. She, ela. It, que é para coisas e animais. We, que é nós. E o, de novo, né? Esse o aqui, ele está no plural, tá? Ele está falando vocês. E também tem o they. Esse they aqui é eles e elas, né? Isso aqui, né? Para quem talvez tenha um pouco mais de contato com o inglês lá e tal, não sei se vocês ligam para isso, né? Mas aquele negócio de linguagem neutra. No Brasil, eles falam, elo, não sei o que e tal, não sei o que, muda, né? Em inglês, eles simplesmente usam o pronome they, them, né? Para representar pronome neutro. Então, assim, você pensa, não, ele está falando eles ou elas, é um conjunto de pessoas. Às vezes ele pode estar falando de uma pessoa só. Ele usa they para falar que está usando gênero neutro, tá? Só queria deixar isso claro, porque talvez vocês podem ver alguma coisa disso mais para frente ficar um pouco confusos, né? Então, vamos lá. O verbo to be, né? Indicam na língua inglesa os verbos ser ou estar, né? Aqui eu tenho as 3 formas dele no presente, que é o chamado simple present, o presente simples. Então, a minha forma afirmativa vai ser o quê? Eu vou conjugar da seguinte forma. I am, que é eu sou, you are, esse are aqui, normalmente se fala or. Dependendo do lugar onde está se falando em inglês, alguns vão falar are, não sei o que e tal, mas normalmente se fala or, tá? He is, ele é. She is, ela é. It is, tipo, isso é, ou ele, para o gato é e tal, entendeu? Tô falando de um animal ou de alguma coisa parecida. We are, nós somos. You are, vocês são. E they are, eles são, né? Então, esses 3 pronomes aqui são no plural. Como é que fica a forma negativa? Dificílima forma negativa. Você simplesmente vai colocar um not depois do verbo. Então, vai ser I am not, you are not, he is not, she is not, it is not, we are not, you are not e they are not. Tá? Muito simples, muito tranquilo. A forma interrogativa já vai mudar só uma coisa até básica, né? Quando eu estou fazendo uma pergunta utilizando o verbo to be, eu vou inverter o sujeito e o verbo, né? Então, qual que é o sujeito? O sujeito, por exemplo, sou eu, né? Então, ao invés de eu falar em português eu sou na pergunta, eu vou perguntar como se fosse sou eu, certo? Então, vou inverter de lugar. Então, eu não vou falar I am, eu vou falar am I? Eu não vou falar you are, eu vou falar are you? Entendeu? E com o sinal de interrogação depois, certo? Então, tem essa pequena diferença aí. Você só vai inverter os dois. Quero chamar a atenção para vocês aqui, né? Que o pronome I, né? Eu, ele estava sempre com letra maiúscula aqui, né? Aí muitos podem pensar, não, é porque está no começo da frase, né? Os outros não estão, mas talvez você pensava isso. Quando eu estou falando eu, estou usando ele como pronome, ele sempre vai estar em letra maiúscula.
Então, se você vê com letra maiúscula, é sempre o pronome. E se você for escrever alguma coisa mais para frente também, saiba disso. Ok? Vamos lá. Isso aqui eu coloquei porque... Ah, mas você está colocando de novo negativo? Eu já vi isso aí. Isso aqui é a chamada forma contraída. Lembra que eu falei que tem a forma contraída lá? O que é essa forma contraída? Essa forma contraída é um jeito que eles escrevem para diminuir a palavra. Então, como é que era aqui? Aqui, peraí, só um pouquinho. Deixa eu mudar isso. Aqui é I am not, né? Dessa forma. O que eu posso fazer? Eu posso engolir uma vogal aqui, colocar apóstrofe aqui em cima. Então, vou emendar o verbo com o substantivo e só colocar o not depois. Da mesma forma, you are not. Então, elimino o A aqui, põe apóstrofe, junto o you com o or. Not. He is not. Aqui eu vou tirar o I e pôr o apóstrofe, né? Aqui, ó, nesses três. Aqui o or de novo. Elimino o A e junta tudo. É a única forma que tem? Não. Eu posso, ao invés disso, juntar o verbo to be com o negativo, ao invés de juntar com o substantivo. Então, eu escrevo o substantivo normalmente e o orange, né? Eu coloco o or e corto o O do not, né? E coloco a apóstrofe lá em cima. He isn't. Corto o O do not junto com o is. E assim vai. Então, essas palavras aqui, às vezes, a pessoa vê no texto e fala, nossa, que palavra que é essa? Palavra esquisita, eu nunca vi nada parecido. Já viu coisas parecidas, sim. Isso aqui é só o verbo to be no negativo, tá? Então, essa forma aí é para economizar espaço. Ok? Aí aqui tem, ó, tem uma frase, né? She is not happy every day. Como é que é a forma simplificada, né? She isn't happy every day. Ela não está feliz todos os dias. Tem aqui, I am not happy, I'm not happy, né? Que cortou o A aqui na hora de escrever, né? Vamos lá para a forma interrogativa, né? Então tem essa frase aqui, aren't they experts? Então, eu juntei aqui o verbo, né? Com o not, ok? Que eles podem ser juntos, como nessa forma aqui, eles são juntos, né? E eles vão vir aí, né? Quando juntos, antes do pronome. Qual que é o pronome aqui? They. Certo? Então, essa frase aqui, eles não são experts, né? Não são especialistas, então, aren't they experts? Aqui vocês veem que quando não está comprimido, né? Na forma comprimida, o not vem depois do pronome. Ok? Então, só quando comprime, vem os dois antes. Senão, só vem, o not vai depois mesmo. Então, aqui, ó, isn't she a detective? Isso é a forma comprimida. Se for a forma normal, is she not a detective? Tipo, ela não é uma detetive? Aqui é a mesma coisa, né? Só que isso aqui está no afirmativo, né? Afirmativo assim, não está no negativo, né? Is he a nurse? Tipo, que ele é enfermeiro? E depois tem, are they teachers? São eles professores ou eles são professores? Né? Então, a parte interrogativa vai ter essa inversão aí. Isso é coisa comum, né? E temos também, né, o chamado presente contínuo. O que indica o presente contínuo? Presente contínuo é quando uma coisa está acontecendo, né? No português, costuma-se falar que isso aí é gerúndio. Muita gente fala que é bom você evitar gerúndios, né? Isso aí é muito utilizado em campanha política. O político vai chegar lá e falar, vamos estar fazendo essa ponte aqui, né?
Vamos estar investigando, não sei o que. Isso é gerúndio, tá? Deve evitar isso, é feio. Mas o povão, a massa, ela não sabe muito bem disso, né? Então, usa bastante, né? Não está totalmente errado em usar, mas isso exprime a ação de que está acontecendo naquele exato momento, ok? Então, isso aí vale para o verbo to be? Vale. Mas o verbo to be vai apresentar o gerúndio, mas isso aí também vai valer para outros verbos, tá? Como colocar no presente contínuo. Então, vamos lá, né? Você vai utilizar o verbo normalmente, I am, you are, he is, she is, não sei o quê, normalmente, só que depois que você utilizou esse verbo, no inglês, né, você vai colocar o be, que é a forma mutável do verbo, imutável do verbo, né, que é o verbo to be, vai colocar o be e o ing depois. Então, eu vou colocar I am being, you are being, he's being, she's being, e por aí vai. Tá? E os outros verbos, mas como é que funciona? Por exemplo, verbo run, correr. Eu vou colocar running, né? Que é correndo. No caso de run, eu vou acrescentar um ing no final, um n, quer dizer, e o ing no final. Então, tem 2 n's, 3, na verdade, em running, né? Eating, também. Eat é verbo comer, né? EAT. Se eu colocar o ing, eating, comendo, né? Então, esse presente contínuo vai valer para qualquer um dos verbos. Só que no verbo to be, ele forma o gerúndio, ok? Então, aqui, olha aqui, I am being locked home, né? Eu estou sendo trancado em casa, ok? Então, não precisava falar isso dessa forma? Talvez, né? Se for um pedido de ajuda. Mas se ele tivesse falado I am locked home, eu estou trancado em casa, teria basicamente o mesmo efeito. Então, I am being é mais para vocês reconhecerem, mas não é uma forma muito elegante de se falar, né? Vamos lá. Passado e futuro. É claro que existem 1 milhão de tipos de passado e tipos de futuro. Isso no português existe, no inglês existe algumas variações também, tá? Então, aqui no português, você lembra, tem o pretérito, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito. Nossa, é uma dor de cabeça absurda, né? Como é que funciona no passado? Aqui é passado e futuro simples, tá? Então, no passado, vai ter 2 conjugações para o verbo to be. Quais são elas? O was, W-A-S, e o were. Quando que eu vou utilizar cada uma delas? Tá? O was, eu vou utilizar quando estiver no singular. E o were, eu vou utilizar quando estiver no plural. Mas o you de cima você não falou que era no singular e está com were? Tá, esse aqui é exceção nesse caso, porque também funciona com o or aqui, ó, né? Então, você vai utilizar a forma de conjugar ele, no inglês ela é exatamente igual. Na minha opinião, deveria ser was ou is, dependendo se está falando para uma pessoa só ou para um grupo de pessoas. Para mim, deveria. Mas não é assim que funciona, tá? Então, no presente, I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were e they were, né? No presente, a gente já falou bastante sobre isso, né? Não preciso voltar. E no futuro, basicamente, você vai usar will be. Eu estou falando passado e futuro simples, tá? I will be, you will be, certo? He will be. Então, é assim que você vai conjugar o verbo to be. Você vai ver outras coisas aí quando você for para frente, tipo would, que é
iria, por exemplo, né? Iria ser. Aí, tipo, mas é o tal, entra no negócio do futuro perfeito, futuro imperfeito e tal. Eu não vou entrar nisso, não, mesmo porque eu não sei muita diferença disso nem no português, né? Então, aqui, eu coloquei alguns exercícios para vocês, né? Para vocês treinarem, certo? Não coloquei nada muito complexo, é só para vocês darem uma treinada no que eu falei para vocês aqui, né? Então, aqui, ó, esses primeiros exercícios aqui, né? Eu coloquei I at the movies last night. E ainda coloquei a tradução na frente. Então, você só vai colocar ou vai completar aqui com o verbo to be, tá bom? Então, preencham essas tabelas aí, tá? Essas tabelas não façam esses exercícios. Aqui, ó, no 9, eu vou ter que passar essas frases aqui para a forma negativa, forma interrogativa, ok? E aula que vem eu vou só corrigir. Ah, por que você não vai fazer isso aqui agora? Mas não sei o quê. Gente, não dá tempo. 3 aulas não dá para ver tudo, né? É um período muito curto. E como isso aqui é só uma revisão, eu imagino que tá bom isso que eu passei, tá? Vocês têm alguma dúvida nessa parte que eu acabei? Não. Não? De boa? Beleza. Então, deixa eu ir para frente. Depois desses exercícios, eu vou corrigir eles aula que vem, tá? No começo da aula, eu vou fazer uma correçãozinha aí, tá? Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho de cognatos. O que são cognatos? Basicamente, são palavras que são parecidas. Nossa, muito simples, muito tranquilo. Teoricamente é, né? Por que essas palavras são parecidas? Essas palavras elas vão ser parecidas porque normalmente as palavras derivaram da mesma língua-mãe, certo? Então, muitas línguas, por exemplo, derivam do latim. Então, eu vou ter muitas palavras que vão ser parecidas em diversas línguas. Um exemplo disso é estudante, né? Em português, a gente tem estudante. Em inglês, student. Espanhol, estudiante. E francês, étudiante. Eu não sei se fala assim também não, mas imagino que seja, né? Então, em todas essas palavras, em todas as línguas, você pode não conhecer. Mas se fosse para você chutar uma palavra para o significado aqui de estudante, você, quase certeza você chutaria estudante, né? A mesma coisa aqui, a mesma coisa em inglês, tá? Então, são palavras similares, né? O problema é que existem os chamados falsos cognatos. O que são falsos cognatos? São palavras muito parecidas na grafia, mas que têm significados diferentes, né? Um dos mais conhecidos aí no inglês é a palavra actually, né? Se escreve assim, ó, actually, né? O que a palavra actually te lembra? Ela lembra de atualmente, né? Se fosse para traduzir no português, não conheço a língua, isso aqui parece que é atualmente, mas não é. Actually, na verdade, quer dizer na verdade, certo? Então, você tem que tomar cuidado, porque nem toda palavra que parece inglês, ela significa a mesma coisa em português, tá? Aqui eu coloquei, né, alguns cognatos, alguns dos mais utilizados, certo? Não coloquei todos, mas tem alguns, né? Então eu tenho aqui accident, que é acidente, agente, que é agente, angel, que é anjo, ambulance, que é ambulância, área, que é área, athlete, que é atleta, banana, que é banana, exatamente igual, na verdade, ela, chocolate, casual, né? Café também é parecido, que é coffee, comedy, né? Cômico.
que é comic. Então, assim, diversas palavras são parecidas. Eu coloquei aqui 38, né? Não, coloquei 60, ó. Até que tá bom de serviço. Né? Então, aqui são algumas palavras que elas são bem parecidas, então elas podem ser consideradas cognatos, ok? Problema, né? Não, coloquei 71, que é isso, bastante cognato. Mas, assim, se for precisar Ô, guardar Marlos, um dos dois, seu slide que eu não tô conseguindo ver, não. nossa, eu não tô passando nada, você tá me Eu dou um zoando. espaço 70, e meu cadê os negócios, gente? Gente do céu, peraí, foi mal. Desculpa aí, Laurinha. É porque eu mudei de slide e esqueci de partilhar ele aqui. Estão vendo agora? Sim. Sim. Beleza. Deixa eu colocar aqui. Então, vou voltar aqui, ó. Isso aqui são os coisas dos cognatos, ó. Entendeu? Então, eu montei uma espécie de tabelinha aqui, né? E tem os falsos cognatos. O que é a jogada dos falsos cognatos? Eu acho que, às vezes, compensa mais você guardar os falsos cognatos do que os cognatos. Se for escolher um dos dois para guardar, guarda os falsos. Eu falo, mas Marlos, por que eu vou guardar os falsos e não os verdadeiros e tal? Bom, porque os falsos, eu sei que é parecido, mas significa outra coisa. Os verdadeiros, se eu não souber o que é, eu vou olhar, o que isso aqui parece? Ah, parece isso, então é isso. Né? Então, do meu ponto de vista, estudar os falsos cognatos é mais importante do que estudar os próprios cognatos. Né? Então, já começa aqui a tabela dos falsos cognatos com actually, que eu tinha falado, que parece muito com atualmente, né? Mas o significado em português dela é na verdade. Ah, e como é que é atualmente em inglês? Atualmente é nowadays. Certo? Você vê aqui em inglês adept, na sua mente isso aqui é adepto. Mas adept é especialista. Como é que é adepto? Fã. Né? Não parece nada, mas é. Ontem, você vai jogar na hora que é a antena. Né? Ontem? Então, não é. Ontem é hino. E antena? Antena também parece até mais, né? Porque antena é uma antena em português mesmo com N a mais. Alias. Alias parece aliás, mas a melhor coisa é apelido, né? Ou como uma pessoa gosta de ser chamada, pseudônimo e tal, né? Como é que é, aliás? Indeed ou in fact, né? Então aqui eu coloquei também, eu fiz uma lista dos principais cognatos. Isso aqui são todos os cognatos? Não, acho que não. Mas são os principais. Muita coisa você pode ver aí que você vai utilizar e tal, né? Então aqui, ó, olha lá, ela tem 3 partes essa listinha, né? Então como é que funciona essa lista? Isso aqui é a palavra em inglês. Aqui, o que a palavra significa em português, né? Aqui é a palavra que ela lembra em português. E por último, o significado da palavra que ela lembra, né? Como é que é a palavra que ela lembra em inglês, certo? Então, não sei o que é o argumento em inglês. Argumento é reasoning, né? Argument é discussão. Então, assim, eu fiz essas tabelinhas aí, né? Falei que eu acho que elas são até bem úteis, certo? Elas podem ajudar aí. Se fosse, né? Se fosse para aula pessoal, né? Se essa matéria aqui fosse presencial, eu poderia deixar, por exemplo, vocês trazerem essas tabelinhas dos cognatos e falsos cognatos para a prova. Por quê? Porque esse tipo de matéria aqui, esse tipo de tabela, ele vai te ajudar na hora de buscar, por exemplo, passei um texto para você,
você tem dúvida de uma palavra, você busca ela, aí você pode buscar tipo só nos falsos cognatos. Porque você não achou ela nos falsos cognatos, ela é verdadeira e é o que parece. Certo? Aí. Vamos lá. Radicais, né? Ainda escrevi errado isso aí. Eu não sei porque que eu deixei só o R minúsculo, mas tudo bem. Né? O que é radical? Em português mesmo. Radical de uma palavra. Né? Peraí, gente, só um pouquinho. Uhum. Pronto, voltou. Não estava encaixando direito, aí eu quis voltar. O que é o radical de uma palavra? O radical é basicamente o núcleo da palavra, a parte principal. Isso aí vale para o português e vale para o inglês. Toda palavra ela vai ter o seu núcleo, ou o seu radical. Vamos dar um exemplo disso aí. Descrever. Qual que é o núcleo da palavra descrever? O núcleo da palavra descrever é escreve. Certo? É a parte principal dela ali. No radical, você vai somente adicionar sufixos e prefixos para mudar aí a sua palavra, né? Então, é isso que acontece no inglês. No inglês eu tenho a palavra scribe, né? Que é do verbo escrever, é a parte principal, né? Então, tem verbos, tem pronomes, tem adjetivos que vão utilizar essa parte como principal, né? Eu tenho aqui scribe, scribbles, subscription, prescription, que é precisão, subscrição, transcrição, né? Transcription, né? Então, tudo isso aí vai ter como radical, como a parte principal, a palavra script. Scribe, quer dizer, desculpa, né? Então, radical é a parte da palavra que tem significado, que exprime a ideia geral da palavra, ideia geral da palavra e não apresenta variação. Por exemplo, aqui eu coloquei, ó, antropologia, misantropo e filantropo, né? Que é anthropology, misanthrope e philanthrope, tem em comum o radical anthrope, né? Que significa homem. Ok? Então, em português, essas palavras também são muito parecidas. Ok? Então, o que acontece? A gente tem a parte radical. Os afixos vão ser usados para mudar essa parte radical e o seu conhecimento desses afixos pode te ajudar a inferir ali como essa parte foi mudada, né? Então, o que são afixos? São elementos complementares das palavras que vão se juntar a um radical ou tema para formar novas palavras. Eles são divididos em dois tipos: prefixos e sufixos. Prefixos, quando vem previamente a palavra, como o próprio nome diz. Sufixos, que vem após a palavra. Então, um exemplo de prefixo em português. A gente tem o infeliz. O radical de infeliz é, obviamente, feliz. O que vem antes, o in que vem antes, é o seu prefixo. Sufixo da mesma palavra, né? Eu tenho aí felizardo, do mesmo radical, quer dizer, felizardo. O feliz é o radical, o ardo, aí seria meu sufixo. E tem palavras que vão ter sufixo e prefixo, como é o caso de infelizmente, né? O in aí vai ser o prefixo e o mente vai ser o sufixo. Ok?
Então, há alguns prefixos que existem, né? Eles vão ser mais recorrentes, né? Então, aí eu tenho o caso de an, in, im, il, diz e ir, né? Que aí, por exemplo, o an pode ser colocado aqui, por exemplo, em uncomfortable, né? Tá fazendo uma negação aí. Então, uma coisa que era confortável, eu coloquei o an aqui, ela ficou desconfortável. Incapable, né? Tem o capable, que é capaz. Eu coloco in aqui, eu dou a ideia de incapaz. Possible. Possible era possível. Se eu coloco impossible, fica impossível. Tá? Temos também o legal, né? Que é legal. Se eu coloco o IL antes, né? O ilegal, aí fica ilegal. É quase o mesmo jeito que escreve em português, né? Illegal, né? Que é ilegal. Eu tenho o loyal, que é leal. Eu coloco diz antes, vira desleal, né? E tenho regular, né? Que eu vou colocar o IR aqui, vai virar irregular, ok? Isso aqui é as palavras, né? Então, no geral, normalmente, prefixos, eles são utilizados aí, os prefixos mais comuns, eles são utilizados aí para negação, né? Não é a única função deles, mas é bem comum esse uso aí, né? Aqui eu coloquei outra tabelinha com alguns prefixos que acontecem, né? Então eu tenho o a, né, que pode vir antes, né? E pode falar que é uma negação, por exemplo, ateísta, né? Então, um teísta é uma pessoa que acredita em um deus ou deuses, e um ateísta é basicamente um ateu que não acredita em Deus nenhum, né? Eu tenho o AD aqui, né, que pode representar, né, adicionar. Eu tenho aquela famosa extensão, né, ADBlock, né, que ela está falando ali de propaganda, né, bloqueador de propaganda ali também. Mas o AD normalmente ele está adicionando, movimentando, né? Então eu tenho advance aqui, que é avançado. Eu tenho adjunto, né? Adjunct aqui, que é adjunto. O anti aqui vai dar uma ideia contrária, por exemplo, antibiótico, né? A biota é a parte dos organismos vivos, né? Mais especificamente ali das bactérias, né? Então, um antibiótico dá a ideia que vai matar essas bactérias, né? Tem o aircraft, que é uma coisa aérea, né? Então, anti-aircraft é anti-aérea, né? Certo? O be aqui pode ser utilizado aqui. Isso aqui ele é meio diferente, né? Eu posso utilizar ele aqui para indicar que toda parte, todo lugar, por exemplo, bespatter, que é salpicar, quando você salpica alguma coisa, joga por toda a extensão de alguma coisa. Ou beset, perturbar. Tem o bewitch, que é enfeitiçar, né? Witch é feiticeira, então bewitch seria enfeitiçar, certo? E tem outros aqui, o contra, o diz também vai ser para negação. O miss é quando você fez alguma coisa errada, né? Tem aquela música famosíssima do Bon Jovi, a misunderstood. A misunderstood é que, tipo, a pessoa teve um mal entendido, não sei o quê. O clipe, inclusive, é muito bom. Se vocês quiserem dar uma olhada depois, né? E o an aqui, que é normalmente negação, né? Então, os prefixos têm essas funções diferenciadas, né? Eu coloquei aqui alguns pequenos exercícios também para vocês fazerem sobre os prefixos, tá? Nada muito difícil, tá? Mas eu aconselho vocês a dar uma olhada nisso aqui, tá? Eu coloquei, inclusive, questões de vestibular, né?
Aqui tem uma da UFRR, eu acho que é a Universidade Federal de Roraima, de 2016. E tem do Instituto Federal de Goiás, né, de 2012. Então, deem uma olhada aí. E, gente, assim, eu sei que a distância é complicado, porque, tipo, nada impede vocês de usar o Google Tradutor. Isso aí eu mesmo falo, mesmo nas provas e coisa parecida, vocês vão poder usar. Mas primeiro, eu quero que vocês se lembrem que o Google Tradutor não é perfeito, ele já traduziu coisas erradas para mim. Assim como a inteligência artificial às vezes dá uns erros bizarros, que eu não sei por que acontece, mas acontece, né? Então, não é perfeito. E outra coisa, que não é sempre que você vai ter aquilo ali, é só a mão, tá? Então, por mais, eu mandei traduzir um artigo em inglês. Nossa, artigo traduzido, às vezes, sai tanto erro no artigo, você tem que se esforçar bastante para tentar corrigir aquilo ali. É quase um esforço maior do que para você mesmo aprender o inglês e entender o artigo. E outra coisa que, se você estiver fazendo uma prova, o que eu estou falando aí é de concurso, o que eu estou falando aí é para entrar para a faculdade, com mestrado, com doutorado, você vai precisar saber isso aí só com você, tá bom? Aí, nesse ponto, é que o inglês instrumental, né? Essa é a ideia do inglês instrumental entrar, tá bom? Gente, vocês entenderam essa parte, pelo menos, mais ou menos, assim? Tá de boa, não tá? Tá tranquilo. Tá tranquilo? Né? Então, sensacional. Não, eu só vou... merda. Peraí, gente, só um pouquinho. Só que eu corrigi uma coisa aqui e esqueci de tirar. Só aqui. Vou corrigir duas coisas nesse slide. Que eu corrigi no normal, mas depois eu esqueci e saí. Tá? Então vamos lá, eu tenho mais 5 minutinhos só. Vamos lá, vamos começar esse negócio, né? O que acontece? Os sufixos, né? Os sufixos, eles já são um pouquinho mais complexos. Não muito, né? Mas eles vão alterar mais o significado e eu acho que a gente precisa dar um foquinho um pouquinho maior neles. Qual que é a questão? Tem 11 tipos de sufixos que eu coloquei assim como principais, certo? Então, não são poucos, mas eu acho que é interessante, né? Então, vamos dar uma olhada nesses 11. O primeiro deles é o sufixo able. O que é able em inglês? Able é permitir, basicamente, tá? Então, quando você coloca o able no final de alguma coisa, no final de uma palavra, quer dizer que é possível fazer aquela coisa, certo? Você vai colocar no final de um verbo e vai ser possível realizar aquele verbo, né? Então, eu tenho aqui o verbo to read, que é ler, eu posso colocar ao final de read, able, então fica readable, que é legível, né? Uma coisa que é possível ler é legível. To print, que é imprimir, coloco o able no final, printable, que pode ser impressa, é imprimível, certo? To wash, wash é lavar. O washable, né, é que é possível lavar. É o quê? Lavável. To afford, né, é poder comprar, poder pagar, né? Eu posso comprar isso aqui, entendeu? Então, affordable é comprável. Eu tenho aqui o verbo to accept, que é aceitar. Eu coloco acceptable, que é aceitável.
certo? Então, o sufixo able, ele serve para isso, ele serve para tornar as coisas possíveis, tá? Temos também o sufixo ed. Esse ed aqui, ele é complicado. Por quê? Ele... Não. Desculpa, falei errado. É esse aqui que é mais complicado. O ed é até tranquilo. O ed, normalmente, quando você usa ele, é o final de um verbo, né? Verbo indicação, claramente. Ao final de um verbo, ele indica que aquilo ali está no passado. Só isso. Né? Então, eu tenho verbos que eles são regulares, ou seja, eles não mudam muito no presente, no passado. Então, se eu vejo ed no final de um verbo, eu vejo que está no tempo passado. Então, eu tenho o verbo aqui, to walk, que é andar. Se eu coloco ed no final, fica o quê? Andei, ou andou, ou andamos, ou andaram, né? Só indica que está no final. Mas pode ser utilizado qualquer um desses, né? Que é verbo regular. Play. Play é jogar, né? O PlayStation tá aí por isso. É plataforma de jogo, né? Então, played é jogou, joguei, jogamos, jogaram, né? Look, né? Normal... Look é olhar, apesar das mulheres falam, o meu look de hoje, não sei o que é a roupa que ela tá e tal. Aí você já entrou no outro problema diferente, que é o uso das palavras em inglês e em português, né? Eu não vou entrar nisso aí, não, né? Porque tem o caso, por exemplo, do shopping, né? Todo mundo acha que aqui no Brasil, shopping é o lugar que você vai. Eu vou lá no shopping ver um filme, vou lá no shopping comer alguma coisa e tal, não sei o quê. Shopping no inglês não é shopping. Shopping no inglês é tipo comprar alguma coisa. Certo? Aí como é que chama o shopping lá? Chama mall. M-A-L-L. Mas aí, tipo, as palavras de inglês que são usadas com outros significados em português, eu acho que daria uma aula só disso. É uma bagunça danada. Mas então, look é olhar, é olhar. O ed no final, olhei, olhou, olhamos, tá? Watch é assistir, né? Quando é o verbo, certo? Tem também o watch, o substantivo, que é relógio, tá? Tem o verbo e o substantivo watch. Mas o verbo, watch, que é assistir, se eu coloco o ed no final, é assistiu, assistimos, assistiram, certo? Temos planned, né, que plan é planejar, então ele vai colocar um ed no final, mas o que acontece? Quando termina em N, ele costuma dobrar esse N, então coloca mais um N e coloca o ed. Então, fica planejei, planejou, planejamos e planejaram, né? Eu vou falar do ER, vai ser o último dessa aula, depois a gente continua, tem mais, tá? O ER, em específico, ele tem alguns significados que eu nem pus aqui, tá? Primeiro deles, vamos lá. Sufixo ER, em geral, transforma a palavra em um substantivo indicando quem realiza o ato. Como assim? Isso não faz o menor sentido, né? Então vamos lá. Você tá utilizando um verbo, né? Por exemplo, tem um verbo to write, né? Eu coloco R no final, aí fica só o writer aqui, né? Eu transformo a palavra em um substantivo indicando quem realiza o ato. Quem escreve? Aqui é o verbo escrever. Quem escreve? O escritor. To paint, que é pintar. Quem pinta? O pintor. Certo? To sing, que é cantar. Quem canta? O cantor. Certo? Então, esse é o primeiro exemplo. Existem alguns exemplos, né, que vão sair disso aí. Por exemplo, a palavra cook. Cook, o verbo to cook, é o quê? Cozinhar, né? Então, o cozinheiro, né, que é quem cozinha, você vai imaginar que é cooker, né, com ER no final. Não. Sabe como é que é? Cook.
do mesmo jeito, não muda nada. Então, quem cozinha e o ato de cozinhar, ele é falado da mesma forma. Eu acho isso muito estranho, mas é o que acontece. Eu falei, mas e cooker, não é nada? É alguma coisa assim. É o forno, é onde se cozinha. Entendeu? Então, assim, existem exceções disso aí, tá? E, então, eu falei dos verbos, né? Eu falei das exceções, mas existe o caso dos adjetivos, que é o terceiro. Eu coloquei exemplo aqui, mas não falei sobre ele, porque é exclusivo de quem está na aula. Então, vamos lá. Eu tenho um adjetivo, como, por exemplo, big, que é grande, né? Adjetivo que dá uma característica de quem está falando, grande. Se eu coloco R no final, fica bigger, quer dizer que eu estou comparando essa pessoa naquela característica. Ela é maior um pouco naquela pessoa. Então, bigger é maior. Então, I am bigger than you. Eu sou maior que você. Tall é alto. Então, taller é mais alto. I am taller than you. Eu sou mais alto que você. Smart, aí dos smartphones, né? I am smarter than you. Eu sou mais esperto que você. Sou mais inteligente que você. Certo? Então, o ER no final, ele tem todos os três significados aí. Certo? Então, analisa bem o que você está usando ele, se é um verbo, se é um adjetivo, né? Que você vai conseguir fazer isso aí com facilidade, tá bom? Gente, alguma dúvida? Não, Não? Tô tranquilo? tranquilo. Beleza. Se possível, façam aqueles exercícios lá, tá? Na próxima aula eu vou fazer uma correçãozinha deles, tá? No geral é isso. Bom final de semana para todos, bom descanso e segunda-feira a gente se vê lá de novo, tá? Tá bom, então. Tchau, viu? Bom descanso. Tchau. Bom proveito. Falou. Tchauzinho, professor. Oi? Oi? Mesmo. Caroline, você que falou, não foi? Não falei nada. Ah, então tô Foi eu, ficando doido. professor. Boa noite. Ah, tá. Até semana que vem. Muito obrigada. Ah, Gente, tchau. tchau. Marcos, Oi. tchau. Ah, tchau também. Falou. Tchau, boa noite.